Hello and welcome to English in Brazil. Eu sou a Karina e hoje eu vou responder perguntas sobre gramática e vocabulário que vocês me fizeram lá no Instagram. Então, se você quiser ver a sua pergunta respondida nos próximos vídeos, me segue lá no Instagram também. A primeira pergunta foi a seguinte: quando usar o ing depois de love, enjoy, etc. Porque tem gente que usa e tem gente que não usa. E essa é uma dúvida super comum e, enfim, eu acho que eu posso ajudar vocês aqui com a minha resposta. Olha só. Em primeiro lugar, a gente tem só duas opções depois de love, enjoy e like, por exemplo. A gente tem que falar I like to do something or I like doing something. I love doing something or I love to do something. A gente não diz, por exemplo, I love do something. Então, por exemplo, I like watch videos, né? Então, isso tá gramaticalmente errado. É ou I like watching videos ou I like to watch videos. Então, de maneira geral, a gente pode pôr na cabeça que o mais comum é a gente falar watching videos mesmo. É usar o verbo like, enjoy, enfim, com ing. Então, por exemplo, I like watching videos on YouTube. Eu adoro assistir vídeos no YouTube. I love cooking. Eu amo cozinhar. You know what? I enjoy doing my homework. Eu curto fazer a lição de casa. I enjoy doing my homework. Não tem erro usar o ing depois desses verbos. Mas também não é errado a gente usar o infinitivo, como por exemplo, I like to do my homework. Eu gosto de fazer o meu homework, né? Então, em muitos contextos, o significado vai ser o mesmo, tá? I like doing my homework or I like to do my homework, mas tem uma diferença pequena de significado, sim. Então, quando eu falo I like to do my homework, eu tô geralmente com um contexto mais específico na cabeça. Então, por exemplo, I like to do my homework in the evening. Eu gosto de fazer a minha lição de casa à noite, né? Então, aqui já é um contexto um pouquinho mais específico. Ou I like doing my homework. Eu gosto de fazer o meu homework. Aí um contexto mais geral. Outro exemplo, I love swimming. Eu amo nadar. I love swimming. Eu gosto de nadar. Mas agora, I love to swim on Sunday mornings. Eu amo nadar nos domingos pela manhã, né? Aos domingos, né? Pela manhã. Então é um sentido um pouco mais específico quando eu uso o to swim depois de love. Então é basicamente isso. Em alguns contextos vai ter essa pequena diferença de significado, em outros contextos você vai poder usar ou um ou outro, mas o importante é não falar, por exemplo, I love swim, né? Eu amo nadar, porque assim tá gramaticalmente errado. É ou I love swimming ou I love to swim, mas eu devo dizer que eu acredito que I love swimming é mais comum, muito mais, já que é mais geral, né? Muito mais comum de se usar do que I love to swim. A Angela perguntou o seguinte: eu não consigo entender por que no inglês usam o S. Por exemplo, Angela's fine. Entendeu minha dúvida? Eu não sei se eu entendi em toda a sua complexidade, mas eu acho que eu posso te ajudar aqui. Olha só, esse Angela's fine, na verdade, o que tem ali naquele S é um is, né? Angela is fine. A Angela está bem. Angela is fine. Karina's doing her homework. Tô com a ideia do homework aqui na cabeça. A Karina está fazendo sua lição de casa. Karina's doing significa Karina is doing. Então, nesse sentido, é uma abreviação do is, que é o verbo ser ou estar, né? Que é o verbo to be. Bob's happy. Então, o Bob tá feliz. Bob is happy. Bob's happy. My dad's waiting for me. My dad is waiting for me. Meu pai está me esperando. My dad's waiting. My dad's waiting for me. O meu pai está me esperando. My dad is waiting. Então aqui também é o is escondido. Ele tá abreviado, né? Um jeito mais informal da gente falar as coisas em inglês, assim como no português a gente tem para e pra. Isso é para você, isso é pra você. Ou isso é pra você, né? Tem gente que ainda fala isso é pra você. Então assim, a gente abrevia as coisas, né? Então, no inglês, esse S, no caso do teu exemplo ali, que é Angela's fine, é um is. Mas nem sempre vai ser um is, tá? Ele pode estar indicando posse. Então, por exemplo, Angela's car é o carro da Angela, né? Angela's car. Ou Angela's boyfriend, o namorado da Angela. My dad's boss, o chefe do meu pai.
Boss é chefe, então é o chefe do meu pai. Então esse apóstrofo S pode significar tanto um is escondido, quanto o que a gente chama de caso genitivo, genitive case, que é quando a gente quer dizer que alguma coisa pertence a uma pessoa, né? Então por isso que a gente vê muito aqui no Brasil também, por exemplo, Karina's Pub, né? Karina's Pub. É o pub da Karina, né? Então esse pub pertence a Karina. E como é que eu vou saber se aquilo ali é um is ou se aquilo ali é o caso genitivo, ou seja, algo que está pertencendo a uma pessoa? Isso vai depender do que vem depois. Então, se eu falo Karina's Pub, pub é um substantivo, é uma coisa. Então, essa coisa só pode ser o caso genitivo, que é de pertencer a alguém, de pertencer a Karina. Então, se o que vem depois é um substantivo, então provavelmente esse apóstrofo S está se referindo ao caso genitivo, a pertencer, né? Agora, se o que vem depois é um verbo ou um adjetivo, aí provavelmente esse apóstrofo S vai ser um is escondido. Então, eu espero ter ajudado, não sei se era essa exatamente a dúvida, mas eu tentei. A Nick perguntou aqui, voz passiva, ai, me salva! E eu recebi um monte de perguntas sobre voz passiva e eu já fiz um vídeo sobre isso, então eu não vou responder aqui, porque eu tenho um vídeo só sobre voz passiva, eu expliquei de uma maneira super simples, eu tenho certeza que vai te ajudar, então olha aqui no card. A Vanessa perguntou, como posso dizer que estou de TPM? Então, TPM em inglês, tensão pré-menstrual, é PMS, Premenstrual Syndrome, né? Em inglês a gente não fala tensão, é PMS, Premenstrual Syndrome. Até existe Premenstrual Tension, mas não é tão comum quanto PMS. Premenstrual Syndrome, é como a gente fala TPM em inglês. Eu estou de TPM, I have PMS today. Eu estou de TPM, I have PMS. I have PMS. It's very hard to talk to her when she's having PMS. É muito difícil falar com ela quando ela tá com TPM, né? Então, it's very hard to talk to her when she's having PMS. E falar que estou menstruada, né? A gente fala em inglês, I'm on my period. I'm on my period. Eu estou naqueles dias, estou no meu período. I'm on my period. O Douglas me perguntou como é que é quem me dera in English. Resposta curta, I wish, né? I wish. Então, por exemplo, I think he likes you. Eu acho que ele gosta de ti. Daí tu fala, ai, quem me dera. Aí você pode falar, I wish, né? Então, I wish é uma boa alternativa para dizer quem me dera. I wish. E a última pergunta desse vídeo, eu infelizmente perdi a pessoa que fez a pergunta, mas é uma pergunta que eu já tinha respondido no Instagram essa semana, então vou aproveitar para falar aqui no YouTube também, que é a diferença entre think of e think about something, né? Então, quando a gente fala think of, basicamente a gente usa o think of quando algo vem à sua cabeça, é uma coisa que, pá, surgiu na tua cabeça. Então, por exemplo, I was drinking water and then I thought of you, né? Então eu tava tomando água e aí eu lembrei de ti. Por quê? Porque provavelmente uma vez a gente tomou água juntos e aí aconteceu uma coisa engraçada. Você veio à minha cabeça, né? I thought of you significa que, pá, eu tava ali e alguma coisa me fez eu pensar em você. A gente usa também no sentido de think of a number. Pense no número, think of a number. Né? Então, quando algo tem que aparecer na tua mente, não, think of a number, ok, number 4, né? Número 4, veio à minha cabeça agora. Então, o think of tem esse sentido de lembrar de algo de cabeça, pensar em algo de forma rápida, pensar rápido e responder alguma coisa. Por exemplo, I need to think of a good plan. Eu preciso pensar aqui num bom plano, eu preciso que esse plano venha à minha cabeça. I need to think of a good plan. Ou I thought of you yesterday. Eu lembrei de você ontem, eu pensei em ti ontem porque você veio à minha cabeça. Então esse é o think of. Agora o think about, ele envolve mais uma questão mais reflexiva. Significa que eu pensei sobre você, eu pensei, eu refleti. Houve um processo mais consciente do que quando eu digo think of. Então, por exemplo, I can't stop thinking about him. Eu não consigo parar de pensar nele, assim, de pensar no que a gente viveu, de pensar sobre ele, entendeu? Então, é o think about, é um processo um pouco mais consciente, de reflexão, né? Então, por isso que a gente fala, let me think about it, né? Let me think about it. Deixa eu pensar sobre isso aqui. Let me think about it. E já o think of é algo mais automático, algo de lembrar de memória. Então, essa é a diferença básica entre think of e think about. Então, essas foram algumas perguntas que eu escolhi para responder aqui no vídeo de
hoje. Se você acha que esses esclarecimentos rápidos foram úteis de alguma forma, deixa o seu like, se inscreva aqui no English in Brazil, porque tem dicas de inglês toda semana. See you next video. Bye!